Homens frouxos, homens fujões que fogem das suas responsabilidades diárias, homens tímidos, homens covardes diante da vida, esses homens estão a um passo da imoralidade sexual, entenda-se pornografia, masturbação, adultério, fornicação, etc, etc. E o pior, né? Esses homens não verão a Deus. E não sou eu que estou dizendo, Apocalipse 21, verso 6 é quem diz isso. Por que eu estou falando sobre isso nesse vídeo? Por que eu comecei esse vídeo dessa forma? É porque eu fui confrontado. Um jovem entra em contato comigo lá no direct do Instagram, inclusive, se você não me segue lá, @diego.omagalhães. Ele me manda uma mensagem e me confronta num tom de reprovação, né? Onde ele diz, você está induzindo as pessoas ao erro. Você está induzindo as pessoas ao erro. Qual o erro que eu, Diego, estou cometendo? E aí ele menciona, você diz que Deus não criou fujões. Você diz e você induz as pessoas que dizendo que os pecados sexuais eles só são vencidos quando são enfrentados, quando na verdade a Bíblia diz que nós devemos fugir da imoralidade sexual. E aí ele cita primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, um texto muito conhecido por todos vocês. E é interessante desse texto, porque sempre que aparece no Novo Testamento imoralidade sexual, adultério, fornicação, na verdade, a palavrinha grega que está sendo traduzida por essas expressões é porneia. Inclusive, daí vem pornografia, ou seja, pornografia sempre está relacionado à imoralidade sexual. E aí o que acontece? Ele me cita esse texto, e aí eu lhe faço a pergunta, devo eu me retratar aqui no canal publicamente? Estou eu induzindo as pessoas ao erro? É sobre isso que eu quero falar aqui. E eu queria que você entendesse melhor o Deus não criou fujões. O Deus não criou fujões. É um bordão aqui do nosso canal e muitos repetem, colocam nos comentários e tudo mais, e muitos terminam vivendo isso, né? O que é que isso tem a ver com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18? Como é que eu entendo Deus não criou fujões, que nem é um texto bíblico, né? Foi eu que inventei aqui, com um texto bíblico que diz claramente que nós devemos fugir. Como é que eu entendo isso? Eu queria mencionar aqui para vocês, primeiro, a base bíblica, né, para esse bordão, Deus não criou fujões. A base bíblica é de alguns textos que vocês já conhecem, por exemplo, Josué 1:9, né, quando Deus diz, não te mandei eu, portanto, seja forte e corajoso. Por exemplo, 1 de Reis, capítulo 2, verso 2, quando Davi, entregando o trono nas mãos de Salomão, ele diz assim, seja forte e seja homem. E eu digo para você, seja forte e seja homem. Se você for forte, se você for homem, se Salomão tivesse cumprido isso, ele não teria entrado em imoralidade sexual da forma como ele entrou. O Deus não criou fujões se baseia, por exemplo, em um texto que eu acho fantástico. Neemias 6:11, quando Neemias diz, um homem como eu há de fugir. Seus amigos dizem, Neemias, lá vem os samaritanos e eles querem matar você, eles querem destruir você. Vem se esconder aqui no templo, vem fugir. E aí Neemias diz a célebre frase, um homem como eu há de fugir? E ele permanece firmemente, se necessário, dando a vida por aquela obra. O Deus não criou fujões, ele se baseia, por exemplo, em Provérbios capítulo 28, verso 1, quando Salomão diz, o ímpio foge sem que ninguém o persiga. Mas o justo permanece como um leão, dependendo da versão da Bíblia, é exatamente essa a tradução. Se baseia, por exemplo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7, inclusive Timóteo era um jovem pastor ali, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Poder, amor, domínio próprio. O Deus não criou fujões, se baseia em Tiago 4:7, quando ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Estão esses textos contradizendo o que Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18? Como é que eu entendo fujam da imoralidade sexual quando eu tenho vários outros textos falando sobre a importância de eu ser homem e enfrentar, e ser forte, e ser corajoso? Como é que eu consigo conciliar essas coisas? E será que esses textos estão falando do que nós cremos que estão falando? Pessoal, quando eu digo Deus não criou fujões, isso significa que, na verdade, Deus não criou homens covardes, Deus não criou homens tímidos, Deus não criou homens que fogem dos desafios da vida diária.
Deus criou homens segundo a sua imagem e a sua semelhança, e nós devemos honrar essa posição. Nós devemos honrar essa posição. Será Deus um Deus fujão? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o leão da tribo de Judá. Será Deus um Deus fujão? Para que seja eu um fujão também? Para que seja você um fujão também? Então o Deus não criou fujões é para que você entenda que, na verdade, Deus te criou para enfrentar a vida, para ser um resolvedor de problemas, para ser um protetor para a sua família. Ah, Diego, eu nem tenho família, eu não sei nem me proteger. Pois é, meu filho, você não sabe nem se proteger, como é que você vai proteger a sua futura esposa? Como é que você vai proteger os seus filhos, os seus futuros filhos? Como é que você vai proteger os mais débeis? Não protege, porque você não consegue sequer proteger a você mesmo. E o que é que isso tem a ver com o consumo de pornografia, que é um tema central aqui no nosso canal? O que é que isso tem a ver com o vício da pornografia? O que é que isso tem a ver com o pecado da pornografia? Use a nomenclatura que você quiser. Tem absolutamente tudo a ver. Porque quem já me segue há um tempo, inclusive se você chegou agora aqui no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo, se inscreve aqui, clica no sininho para que você receba as notificações de novos vídeos e deixa o teu like também. Ah, Diego, eu nem sei se estou gostando desse vídeo. Então fica tranquilo, bota o teu dislike aí. Se no final do vídeo você gostava, então você coloca o like, não tem problema nenhum. Então a questão é, olha só, o porquê que tem tudo a ver? Porque na verdade nós entendemos que o vício é um mecanismo de fuga. De fuga de quê? Da realidade. É um mecanismo onde você entra no mundo imaginário e naquele mundo imaginário, perceba bem se não é isso. No seu mundo imaginário, quando você está lá assistindo pornografia, quando você está lá se masturbando, imaginando coisas e tudo mais, você sempre imagina uma realidade que você não consegue viver hoje. Você sempre imagina aquela realidade que você gostaria de estar vivenciando. E claro, muitas vezes essa realidade é uma realidade pecaminosa. Talvez você queira e deseje viver, sei lá, e transar com um monte de mulheres e fazer orgias e coisas do tipo, ou talvez você só queira mesmo ter uma esposa e ter uma vida sexual ativa e de fato ser um homem que satisfaz sexualmente a sua esposa. Não tem algo de errado nisso, algo pecaminoso nisso, não tem problema nenhum. O ruim é quando você termina se entregando nesses pensamentos pecaminosos, etc. É quando você não deveria vivenciar isso ainda, né? Então a questão é, perceba que no geral, você vivencia no seu mundo imaginário, na sua fantasia pornográfica, aquilo que você gostaria de vivenciar na sua vida real. Então, isso mostra que, na verdade, você não está vivendo aquilo que você deveria estar vivendo ou que você gostaria de estar vivendo. Claro, se isso estiver dentro dos padrões morais, etc, etc. Vocês entendem isso daqui? Então, pessoal, tem tudo a ver. O Deus não criou fujões, tem tudo, absolutamente tudo a ver com uma dependência à pornografia. E se vocês perceberem bem, nós estamos vivendo numa era de homens extremamente frouxos, de homens fujões, de adolescentes de 30, 40, 50 anos. Não é assim? E o que a gente faz para resolver isso? Mas, Diego, o que tudo isso tem a ver com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18? Como é que você consegue conciliar isso que você acaba de dizer, que nós precisamos enfrentar a vida, não ser fujões, etc, etc, com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, quando Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. Percebam uma coisa, esse texto ele é 100% compatível com o Deus não criou fujões. Por quê? Porque covardes não são capazes de fugir do pecado. Eles se entregam ao pecado. Eu vou repetir, covardes não são capazes de fugir do pecado. Na verdade, eles se entregam ao pecado. Homens covardes são extremamente perigosos. Homens covardes são extremamente perigosos. Homens fujões são extremamente perigosos. Eles não conseguem se aguentar. Eles não conseguem se segurar. Eles se entregam. Eles se entregam. E perceba bem. Eu quero explicar isso agora com a seguinte imagem, né? Algo que realmente aconteceu. Eu lembro de um momento em que, por exemplo, Jesus, falando ali diante dos fariseus, ele termina dizendo, os fariseus dizem, nós somos filhos de Abraão, e Jesus vem e diz assim, na verdade vocês não são, eu acho que está em João, capítulo 5 ou 6, perdão, essa parte eu não anotei aqui no meu roteiro, mas creio que está por aí, onde ele diz assim, olha, vocês na verdade são filhos do diabo,
Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam. E aí eles pegam em pedras para matar Jesus, para apedrejar Jesus, e diz a Escritura que Jesus se abaixa, né, sai ali em meio à multidão e foge. E é inclusive em meio a essa fuga que ele se encontra com aquele cego de nascença e os discípulos, imagina só, em momento de fuga, né? Os discípulos olham para ele e dizem assim, e perguntam para Jesus, e aí, quem é que pecou, esse ou seus pais? Foi nesse contexto aí. E aí você diz, olha, até Jesus fugiu, cara. Até Jesus fugiu. Como é que eu não vou ser um fujão? Será que Jesus foi um fujão? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? É interessante, eu queria explicar isso com o seguinte texto. Esse eu quero ler com vocês, tá? Esse eu quero ler com vocês. Está em João capítulo 10, quando Jesus está falando que ele é o bom pastor, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, etc, etc, que ele tem ovelhas em outros apriscos, né? Enfim. E ele diz o seguinte aqui no verso 17 em diante. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Pessoal, esse texto ele é extremamente profundo. Ele é extremamente profundo. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, cara, vocês estão achando que vocês vão tirar a minha vida. Ou imagina Jesus ali sendo crucificado e os fariseus achando que eles estavam tirando a vida de Jesus. Quando Jesus diz assim, vocês não estão tirando a minha vida. Eu estou dando voluntariamente. E eu só posso fazer isso porque eu tenho autoridade sobre a minha própria vida, coisa que vocês não têm e nós não temos. Isso aqui é real. Quem é que pode dar a sua vida e retomá-la, né? Por livre e espontânea vontade? Ninguém, cara. Ninguém. Só o nosso mestre, só o nosso Senhor Todo-Poderoso. E ele diz, eu estou dando a minha vida. Não são vocês que estão tirando a minha vida. Sou eu quem estou dando a minha vida. Por quê? Porque eu tenho autoridade sobre a minha vida e sobre a de vocês também. E eu posso retomá-la no momento que eu quiser. E de fato ele o fez. Ressuscitou no terceiro dia. Quando Jesus, diante das pedras, diante da possibilidade de ser apedrejado, ele foge. Ele não foge porque ele é um fujão. Ele não foge porque ele é um covarde. Ele não foge porque, me perdoe a expressão, né? Ele é um marica. De forma alguma. De forma alguma. Jesus foge porque não era chegada a sua hora. Pense bem, era muito mais conveniente para Jesus morrer ali apedrejado do que morrer na cruz do Calvário. Era muito mais conveniente para ele. Por quê? Não era uma morte que lhe geraria tanta dor, não era uma morte tão vergonhosa. E ele poderia, talvez, ressuscitar do mesmo jeito. Talvez não, ele poderia, né? Porque ele era o dono da vida. E ele é o dono da vida. Mas Jesus, ele foge porque não era chegada a sua hora. Porque ainda não era o tempo da sua morte. Porque ele devia esperar mais, pregar mais, levar mais almas para a salvação. E depois dar a sua vida voluntariamente no pior tipo de morte que poderia acontecer. A mais vergonhosa, a mais dolorosa e o pior de tudo, com o peso do pecado de toda a humanidade, antes de Jesus e depois de Jesus, sobre si mesmo. Jesus não foge porque ele era um fujão. Jesus foge porque ela era cabra macho. Era por isso. Por isso. Eu não conheço o homem mais macho que pisou na face da terra. Mais macho do que Jesus. Não conheço. Eu não conheço. De deixar o seu trono no céu, vir até a terra e dar a sua vida. Dar a sua vida voluntariamente. Por uma cambada de pecadores, como eu, como você. Né? Pessoas que às vezes você olha e diz assim, cara, não vale a pena. Quantas vezes eu já olhei para mim mesmo e disse assim para Jesus, não valia a pena. Por que o Senhor deu a vida? Não valia a pena. Não valia a pena. Mas ele quis fazer, voluntariamente. Então, nós temos um chamado a ser imitadores de Jesus. Nós temos um chamado a ser imitadores de Jesus. Nós temos um chamado a não ser fujões. E os momentos em que nós devemos fugir, nós fugimos não porque somos fracos, não porque somos débeis. Muito pelo contrário. Mas porque em nossa fortaleza, nós decidimos não fugir. Para que um mal maior não aconteça, por exemplo.
O que é, portanto, fugir da imoralidade sexual? É um ato de valentia, é um ato de coragem. É um ato que um homem fraco, fujão, frouxo, não é capaz de fazer. Somente um cara macho, como José, por exemplo, foge diante de uma mulher que quer, né, desfrutar de atos sexuais libertinos com ele naquele momento, enquanto ninguém estava vendo. Somente um cara macho faz uma coisa como José o fez. Só um cara macho. Portanto, fugir da imoralidade sexual em termos práticos. Eu quero fazer esse chamado aqui para ti. É você criar vergonha na cara e parar de seguir essas mulheres promíscuas nas redes sociais. Parar de seguir mulher dançando quase nua naquelas redes sociais vizinhas, que eu sei que você faz isso também. É parar de ver pornografia. É criar vergonha na cara e enfrentar a vida de frente. Trabalhar feito um homem. Cuidar da sua família. Cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo para estar capacitado para cuidar da sua família. É parar de ficar secando mulher na rua, irmão. Para de ser um fujão. Para de ser um fujão. Os fortes fogem da imoralidade. Mas os fracos, esses fogem da vida. E aí? Qual é a sua decisão? Eu espero de verdade que você tome a decisão de ser um corajoso e enfrentar a vida de frente. E, mais uma vez, se você quer conhecer um método para vencer a pornografia, de uma vez por todas, um método que me libertou da pornografia, mas não é para fujões não, tá? Fujões não serve. O pessoal da igreja do Todes, para esse pessoal, não serve. É só para o cara que realmente está disposto a pagar o preço da sua vitória, de enfrentar a vida de frente e ser um homem de verdade. Se você quer isso, primeiro link da descrição do vídeo ou o primeiro comentário fixado. Eu espero você lá. Deus abençoe e até a próxima.